Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Wagner? Prazer ter você aqui. Prazer é meu. A gente assistiu um vídeo teu e a gente achou extremamente interessante. E eu confesso que por muitos momentos eu fiquei assim, tá, como é essa história de ser um explicador profissional? Então, ninguém melhor do que um explicador profissional para explicar pra gente profissionalmente o que é a tua função. Perfeito. As coisas hoje em dia estão cada vez mais difíceis, né, de serem explicadas. As pessoas vão inventando produtos novos e ideias novas. E, normalmente, quem sabe muito de um assunto tem dificuldade de explicar para quem não sabe. Acaba sendo o especialista, ele acaba... tem dificuldade de escolher, porque no final, explicar é você fazer escolhas. Você tem que escolher o que você vai dizer. E aí, como a pessoa tem muitos elementos na cabeça, é difícil ela conseguir escolher por onde começar e ser didático. É muito difícil. E, recentemente, eu estou descobrindo que eu não sou explicador coisa nenhuma. Eu não sou explicador, eu não explico nada. Na verdade, quer dizer, eu explico as coisas que eu gosto, os meus assuntos. Então, eu, por exemplo, toco piano desde os 7 anos de idade. Então, isso é um assunto que eu gosto e que eu poderia falar sobre. Agora, quando eu vou conversar com um cliente, por exemplo, o cliente me traz o assunto dele. Então, a primeira coisa que eu falo é que eu sou ignorante no assunto. Então, o processo do explicador profissional, ele parte da ignorância. Ele parte da escuta, do entendimento. Então, eu primeiro preciso entender, para depois poder explicar alguma coisa. E parece que esse processo de você ter descoberto que ia desenvolver esse trabalho, né, de ser um explicador profissional, começou com um PowerPoint. Me conta essa história. Exatamente. O meu primeiro cliente foi meu pai. O meu pai é egiptólogo, ele estuda o Egito Antigo há muitos anos. E nos anos 99, 2000, ele me pediu ajuda para fazer uma apresentação, um PowerPoint para ele, porque ele ia dar 2 aulas para os monitores de uma exposição que vinha aqui para o Brasil. E aí eu já mexia no PowerPoint na faculdade, eu era o cara, eles me chamavam para os grupos. Que fazia as apresentações fazia as apresentações. Então, as pessoas gostavam de me ter no grupo, que eu fazia as apresentações ali. E aí meu pai me pediu minha ajuda, eu fiz o material para ele, e ficou tão legal que aí ele virou um negócio dele. Ele começou a fazer palestra aqui, palestra ali, foi dar aula não sei aonde. Então... virou um hobby sério dele. E aí acabou se tornando o seu hobby sério também. Isso, aí virou realmente o meu trabalho. Aí eu trouxe o PowerPoint eu entendi que o PowerPoint não era o importante era a apresentação. E eu entendi que a apresentação não era um dos formatos. E que o importante era explicar bem. E nos vários ambientes, né? Exatamente. A gente, de repente, está falando aqui... até usando o exemplo do teu pai, uma palestra, mas a tua ajuda para que alguém consiga se explicar melhor vai muito além de uma palestra, né? A pessoa pode, de repente, ter que vender uma excelente ideia, mas para um grupo muito pequeno, muito restrito, e também é necessário toda uma metodologia para fazer essa explicação. É isso mesmo. A explicação, eu costumo dizer que a explicação é um encontro de quem vai explicar com quem vai entender. E, às vezes, quem vai entender são 1000 pessoas ou é uma pessoa só. Aqui, por exemplo, a gente está conversando, estamos nós dois aqui no estúdio conversando. Então, não deixa de ser uma explicação. Eu estou explicando coisas, você também está me explicando, você também está me... Na verdade, você está provocando, está me fazendo perguntas para que eu desenvolva. Então, em qualquer lugar, isso funciona em qualquer lugar, na verdade. As pessoas explicam desde que elas nasceram. O choro, quando você saiu da barriga da sua mãe, você chorou e já era uma explicação. Já explicou, eu tô vivo. Já explicou, tô vivo, tá frio, tá estranho, não tô gostando. Mas aí, com o desenvolvimento da vida e com as coisas que a gente vai fazendo, algumas pessoas acabam criando uma certa dificuldade para conseguirem se expressar da melhor forma possível. E, às vezes, não é nem só uma questão de... escolher a melhor palavra ou ter um didatismo para poder falar, mas as pessoas, às vezes, elas até falam demais, né? Que acabam cansando o interlocutor. A gente tem um colega aqui, um apresentador na emissora, o André Leite, e ele tem uma fama internamente de ser uma pessoa que fala demais, para poder explicar a ideia dele. Ele gravou um depoimento. A gente vai assistir aqui e você pode fazer o diagnóstico. Vamos ouvir a explicação de André Leite, se ele é uma pessoa que realmente fala demais ou ele é um bom explicador. Vai lá, Leite.
Oi, Rodrigo. Oi, Wagner. Oi, pessoal aí que está assistindo o Identidade Geral. Olha, o pessoal aqui do jornalismo da Novo Tempo diz que eu faço muita explicação, que eu me estendo demais quando eu vou explicar as coisas. Eu não acho que seja isso. Eu vou explicar, inclusive, por que eu faço isso e o pessoal tem essa falsa impressão que eu falo demais. O grande detalhe é o seguinte, eu acho que as pessoas, elas explicam faltando elementos nas conversas que elas têm. Então, vai mandar um e-mail, vai falar com alguém, elas colocam poucas informações e isso gera ruídos de comunicação e deixa as pessoas com muitas dúvidas. Esses dias mesmo eu recebi um e-mail e estava faltando várias informações, tinha que fazer 5, 6 perguntas para a pessoa porque estava faltando algum elemento ali. Então, não é que eu falo demais, eu tento antever as dúvidas das pessoas e tento evitar os ruídos de comunicação. Você concorda comigo, Rodrigo? Ou você discorda de mim? Isso... Ó, o cinegrafista aqui está zoando comigo, dizendo que não. Mas olha, eu espero que você concorde comigo. Agora, se você concorda ou discorda, enfim, o ponto que eu quero saber com você, Rodrigo, é o que eu faço para o pessoal aí do jornalismo da Novo Tempo parar de pegar no meu pé? Você pode me dar essa dica? Olha, eu tenho a minha opinião própria, mas vamos lá. Rodrigo, claro, você não tem elementos aqui para avaliar se realmente ele é um bom explicador ou não. Mas você concorda com a teoria dele de que às vezes as pessoas elas não dão elementos na comunicação delas, gerando muita dúvida? Isso acontece. Isso que ele falou de você antever, tentar antecipar a pergunta do próximo. Isso é muito interessante, isso é muito legal e normalmente é o que se faz em reunião comercial, você tenta antecipar o que o outro pode te perguntar. Então depende muito da onde é. Agora, como eu falei para você, as pessoas que sabem demais, elas falam demais também. Então, e tem gente que gosta de falar. Eu, por exemplo, adoro falar. Eu falo pra caramba. Você ia se dar super bem com o André Leite. Pois é. Vocês iam ficar horas ali. Ficar horas falando e é capaz de não chegar em lugar nenhum. Mas eu chamo isso da maldição do conhecimento. A pessoa que tem um conhecimento grande de algum determinado assunto, ela está amaldiçoada pelo próprio conhecimento. Então, é a mesma coisa. Ela tem dificuldade de escolher. Agora, para mim, o caminho é o seguinte, pensa no outro. Com quem você vai falar? Então, depende com quem você está falando, você tem que mudar a sua abordagem, você tem que mudar a linguagem. Pensar no público-alvo realmente. Exatamente. Você, no teu trabalho, diz que existe algumas etapas do entendimento. Você coloca 7 etapas numa linha de desenvolvimento desse entendimento. Exato. Eu criei essa escala exatamente para isso. Eu chamo de escala de entendimento, que é para mostrar para as pessoas que a distância, quando a distância é grande do seu entendimento para o entendimento do outro, você tem que você tem que fazer a audiência prestar atenção e ficar interessada. Você tem que trazer a audiência aos poucos. Então não adianta acontece muito, você vai no mundo corporativo, o mundo, a tecnologia, por exemplo, você vai um ambiente técnico, mais de tecnologia, é um monte de sigla. É capaz de você escutar coisas e não entender. Hoje mesmo, eu estava vindo para cá, alguém mandou uma coisa num grupo. Eu tenho lá um grupo que fala de criptomoedas, que também são assuntos complexos ali, né? Mas o cara postou uma mensagem que não dá para entender nada. Quem é da área, quem é do ramo, bate o olho ali e entende. Então, uma outra pessoa teve que explicar a mensagem dele, porque era uma mensagem que parecia um código. É um outro idioma que precisa de um tradutor. Um outro idioma. Então, essa escala, ela ajuda você a, pelo menos, parar para pensar. Fazer você pensar um pouco que o seu entendimento pode ser diferente do entendimento do outro. Então, ela tem essas 7 etapas. Então, a gente passa por isso. Então, por exemplo, você já ouviu falar em washboard? Acho que não. Washboard é um instrumento musical. Então, washboard, para você, era desconhecido. Você estava no grau 0. Era um zero, realmente. Grau 0 do washboard. Então, agora é um instrumento musical que usa uma tábua de lavar roupa como base do instrumento musical. Então você toca com roupa? Tábua de lavar roupa. Ou de passar roupa? De lavar. Tábua de lavar, aquela que é ondulada, assim. Ah, tá, isso. Sim. E aí você toca com o dedal, assim, ó. Eu bati aqui no microfone. Você toca com o dedal.
Então, esse é um instrumento musical. Só de saber disso, você já está no grau 1, você sabe que isso existe. Já não estou no grau 0 mais. Já não está no grau 0. Nem Olha, você, nem ninguém que está aqui. E todo mundo que está assistindo a gente. E você demorou o quê? 5 segundos para me explicar isso? Isso, mas aí o que acontece? Aí você agora sabe que existe. Então, o primeiro grau é o atento. Depois é o interessado. Ainda você não está interessado. Se eu começar a falar um pouquinho para você da história do washboard, que nasceu nos Estados Unidos, os negros que inventaram, né? Aí você começa a talvez se interessar. Até que você tem tanto interesse e que você quer experimentar. Então, agora eu vou falar os graus da escala, que eu acho que são mais fáceis. Então, o grau 1 é o atento, o interessado. Depois é o convertido, que você experimentou e gostou. Aí você tem o aprendiz, que é aquele que experimentou, gostou e começou a estudar mesmo sobre esse assunto. Aí tem uma distância enorme até o especialista. Aí tem uma outra distância enorme até o que eu chamo de mentor, que o especialista é aquele que sabe muito. O mentor é aquele que sabe e sabe ensinar também. Ok. É bem diferente. E aí, acima disso tudo, até fora, eu deixo até 2 fora da escala. Um que é o desconhecido, que está fora desse assunto, e o outro que é o mestre. O mestre, até hoje, não tem... Primeiro, que essa não é uma escala precisa. É claro, ela é uma escala de difícil consulta, saber em que nível você está. Você se coloca no grau que você acha, mas tem o último grau que eu chamo, que é o mestre. E o mestre, ele está quase fora da escala também. Ele talvez seja o cara que inventou o washboard, que já morreu, ele talvez seja o mestre hoje desse assunto, entendeu? Então... E aí aquilo que você disse, né? Quanto mais a pessoa vai subindo nessa escala, talvez maior seja a dificuldade dela conseguir explicar aquele assunto em que a gente está analisando dentro dessa escala. Boa colocação, é bem possível. É bem possível que quanto mais ela suba nessa escala, principalmente assim, os 5, 6 e 7 são os que têm dificuldade. Os que estão intermediários, o aprendiz... Então, você vai conversar hoje com um estudante universitário, ele tem uma forma de explicar muito melhor, às vezes, do que um grande especialista num determinado assunto, entendeu? Ele tem talvez um conhecimento mais raso, mas ele tem mais facilidade de explicar, até por causa dessa velocidade que ele precisa aprender as coisas. Ô Rodrigo, e assim, você deu uma palestra para mais de 10 mil pessoas, um TEDx, que foi o vídeo que eu comentei aqui, que eu assisti, muito interessante. E eu, inclusive, quando assisti o vídeo, fiquei pensando que essa coisa que você faz, que é explicar, é algo que talvez seria de extrema valia no âmbito da educação. Sim. Né? Sim. Onde a gente pudesse ter pessoas educando com esse poder de síntese, com esse poder essa força da explicação e esse real didatismo para poder explicar as coisas, né? Acho que está intrinsecamente ligado esse teu trabalho com um trabalho educacional. Né? Super ligado, tanto que naturalmente o próprio movimento do mercado, das coisas, a gente está numa fase de transição muito grande hoje, até para a gente está ampliando a nossa visão. Então, por isso que eu falei, eu não sou explicador. Eu ajudo você a explicar o seu assunto. Quem vai explicar é você. Claro. Então, a gente, depois da explicação, que é o importante. Não adianta você explicar. Explicar, todo mundo explica. O difícil é você ser entendido. Então, a gente também entendeu isso. A gente entendeu que o nosso negócio não é a explicação, é o entendimento. E depois do entendimento, ainda muita coisa acontece até realmente gerar mudança, gerar uma transformação. Então, o próprio movimento das coisas todas e do mercado, começou, a área de educação se aproximou muito. A gente está muito envolvido com isso. A gente está envolvido com cursos, montando cursos offline e online dos 2 tipos. E a gente está fazendo uma parceria com uma empresa, com uma escola, na verdade, uma universidade para professores. Então, é uma universidade que prepara professores. Comecei a trabalhar com eles agora, mas eu enxergo um caminho muito, muito longo, de muito trabalho aí, porque você tem toda a razão. A área de educação é uma área que se aproximou muito e eu acho que é para onde a gente vai caminhar. Muito legal. Rodrigo, olha, adorei conhecer essa tua profissão, essa tua ajuda, né, para que as pessoas consigam se explicarem, consigam falar melhor sobre aquilo que elas tanto amam, né, aquilo que elas sabem tão bem fazer.
Então, muito legal, parabéns pelo teu trabalho e que você consiga atingir muito mais pessoas, ajudando a gente a conseguir se comunicar melhor. Viu? Muito obrigado mesmo. Wagner. Obrigado. Prazer. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês. Muito bom.